Os anos 80 foram um período de ouro para filmes de zumbi. Mas o que fez dessa época tão especial? Por que eles ainda são tão lembrados e muitas vezes considerados melhores do que muitos filmes de zumbis que vemos hoje em dia? Oi, eu sou o Med e hoje vamos falar dos filmes de zumbi dos anos 80. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like. Se você não curtiu o vídeo, deixa o dislike, tá tudo certo. O importante é a gente interagir, então vamos pro vídeo. Primeiro, temos que falar do clima da época. Os anos 80 foram marcados pelo medo da Guerra Fria, pela ascensão da cultura punk e por uma visão mais cínica da sociedade. Isso se refletia nos filmes de zumbi. Eles não apenas eram sobre monstros, eram uma crítica social, explorando temas como o consumismo, a desigualdade e até o medo de um apocalipse nuclear. They came to pay their respects. Cruel what? Show some respect. Now they're running for their lives. I've released reports focusing on the phenomenon, specifically on that trance-like state. Is becoming a trap. And every road out. Don't stop no matter what happens. They're coming right for us! George Romero's Night of the Living Dead. Os filmes de zumbi dos anos 80 eram conhecidos pelos efeitos práticos incríveis. Não havia CGI para consertar tudo. Os maquiadores, como o lendário Tom Savini, criavam zumbis aterrorizantes e cenas de gore que pareciam incrivelmente reais. Esse realismo trazia uma imersão que, muitas vezes, falta nos filmes atuais, cheios de computação gráfica. He oversees a busy workshop. To give credence, believability. Que os filmes de zumbis dos anos 80 foi um marco, isso nós já sabemos. Mas precisamos falar um pouco sobre a mente por trás deles, George Romero. George Romero foi um cineasta, roteirista e editor americano, considerado o pai dos filmes de zumbis modernos. Ele revolucionou o gênero de terror com sua obra-prima, A Noite dos Mortos-Vivos, que redefiniu os zumbis como conhecemos hoje. Diferente dos monstros da literatura clássica, os zumbis de Romero eram cadáveres reanimados sem consciência, movidos apenas por fome de carne humana. Sua abordagem era muito mais do que sustos. Romero usava seus filmes para fazer críticas sociais profundas, abordando temas como racismo, consumismo, desigualdade e o militarismo. Entre suas obras mais famosas estão A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, O Despertar dos Mortos, de 1978 e Dia dos Mortos, de 1985. Romero seguiu explorando o gênero com filmes como Terra dos Mortos e Diário dos Mortos, deixando um legado imenso para o cinema e definindo o arquétipo de zumbi como metáfora social. A indústria cinematográfica dos anos 80 também era mais aberta a experimentações. Isso resultava em histórias mais absurdas, momentos de humor negro e até zumbis que falavam ou corriam, como em A Volta dos Mortos-Vivos. Os diretores tinham liberdade para usar, e essa ousadia tornavam os filmes memoráveis. E como esquecer as trilhas sonoras com influências de synthwave e punk rock? As músicas desses filmes ajudavam a criar uma atmosfera única. Era algo que grudava na sua cabeça e ajudava a contar a história. Algo que os filmes modernos às vezes esquecem de priorizar.
Não é que os filmes de zumbi de hoje sejam ruins. Muitos, como Guerra Mundial Z ou Extermínio, trazem ideias interessantes, mas, muitas vezes, eles se apoiam demais em efeitos digitais ou se levam muito a sério, deixando de lado aquele charme cru ou experimental que tornou os anos 80 tão inesquecíveis. No final, os filmes de zumbi dos anos 80 foram produtos de sua época, cheios de criatividade, críticas sociais e efeitos práticos que marcaram o cinema. Talvez isso que falte nos filmes modernos: menos polimento e mais coração. E você, o que acha? Concorda que os filmes de zumbi dos anos 80 eram melhores ou tem um favorito moderno? Deixa aí nos comentários.